noite de sexta-feira, onde hoje nós estamos aqui para meditar, elevar os nossos pensamentos, os nossos corações a Deus. Por isso, convido a todos que estejam concentrados em energias positivas, levando os pensamentos à espiritualidade, aquietando o coração e deixando os problemas, as dificuldades lá fora, para que nesse momento você possa somente sentir a presença de Deus aqui junto de vocês. E para isso nós trazemos a oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja a quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a estudar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Ó Senhor, fortalece em nós a paciência para que, com as dificuldades dos outros, assim como nós precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades, ajuda-nos para que ninguém faça-nos aquilo que não desejamos a nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer a nossa felicidade mais alta, que será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios, onde, como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Nesse momento nós convidamos a mocidade Sementes de Chico para que esteja trazendo aí uma palavra que possa elevar e chegar aos seus corações sobre como ser um jovem espírita. Comunidade é de vocês. Boa noite a todos. Meu nome é Rafael, sou um jovem espírita, uma semente Chico, aqui do SEBEM. E bom, como todos sabemos, essa fase da juventude está no processo evolutivo como uma das mais difíceis. A escolha do nosso futuro, os locais sociais em que estamos, as nossas amizades e relacionamentos em geral, são todos processos novos em que todos nós estamos passando. E é óbvio que devemos manter a nossa maturidade e consciência em todas as nossas decisões. Para a explicação desses processos, nós jovens estamos sempre buscando por um local que nos acolha, dentro principalmente de grupos sociais, como foi dito na palestra de sexta-feira passada. As crianças se espelham na vertical, já nós jovens nos espelhamos na horizontal. Ou seja, nós sempre estaremos buscando um grupo de jovens que nos entenda e nos acolha, e que quase todas as vezes tem as mesmas dores que nós. Um exemplo muito recorrente nos tempos atuais dessas dores é o abandono paterno. Em 2023, dos 2,5 milhões nascidos no Brasil, 180 mil deles têm pais ausentes. Então, já com dores, nós jovens saímos em busca de um grupo social, ou que entenda as mesmas dores, ou que são mais felizes que nós, mesmo que seja aparentemente. Um exemplo de jovens que aparentemente é feliz são um grupo de jovens que vivem sorrindo nas redes sociais ou em algum jogo, porém carregam consigo uma dor. No
documentário Dilema das Redes Sociais conta relatos de ex-trabalhadores de grandes empresas de redes sociais e contam que a rede social é feita justamente para te prender nela, como as curtidas, onde diversos criadores de conteúdo ficam fanáticos pelas curtidas em seus vídeos, fazem qualquer coisa para adquiri-las. A partir do processo dopaminérgico que nosso cérebro tem, essa dopamina é liberada quando realizamos alguma atividade que gera uma felicidade. Por exemplo, caminhar em um parque, um jantar em família ou uma roda de conversa com seus amigos. Porém, as redes sociais providenciam essa dopamina de um jeito rápido e fácil, com apenas um arrastado de tela. Já com os jogos virtuais, nós devemos tomar cuidado, pois nem sempre sabemos quem está do outro lado do jogo. Com o avanço da tecnologia, enganar as pessoas alterando a voz ou a aparência ficou extremamente fácil. E muitas dessas pessoas de má índole, como pedófilos ou golpistas, usam disso para se aproveitar da fragilidade de muitos, principalmente de adolescentes mal informados ou de crianças. No livro Juventude Interrompida, onde nos é mostrado diversas cartas de espíritos de jovens desencarnados, nos é dita a seguinte frase: muitos jovens se arrependem em um caminho sem volta e se arrependem amargamente após passar pela dor do suicídio involuntário. E contando a história da carta do espírito Marco Antônio, que nos conta que entrou nesse caminho e sofreu o convite da bebida, danificando seu fígado e diminuindo seu tempo de vida aqui na Terra, até que desencarnou por suicídio involuntário. A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, PENSE, de 2019, apontou que 63,3% dos estudantes entre 13 e 17 anos já experimentaram bebidas alcoólicas e 47% ficaram embriagados. Isso nos mostra que, conforme os anos se passam, o consumo de bebidas alcoólicas pelos jovens vem aumentando bruscamente, ocasionando em vários casos de obsessão e alguns de desencarnação via suicídio involuntário. Muitas famílias atualmente ensinam os filhos a beber socialmente, como foi o caso de Marco Antônio. E isso é um erro gravíssimo, pois a partir da primeira bebida e da influência familiar, o jovem cria um vício, e a partir disso vai sempre em busca de mais, como beber em bares ou na rua. No Livro dos Espíritos, capítulo 1, itens 101 e 102, nos é dita a seguinte frase: por consequência, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito dessa ordem. Quando encarnados, os seres vivos que eles constituem são propensos a todos os vícios que as paixões vis e degradantes produzem: a sensualidade, a crueldade, a trapaça, a hipocrisia, a cobiça, a avareza sórdida. Essas são todas as características de espíritos imperfeitos. Para exemplificar essa passagem, pode-se usar o curta-metragem Sozinho, que nos conta a vida de um jovem viciado em bebidas alcoólicas, que vai a um bar junto de seus amigos, e no final, por influência de maus espíritos, ocorre um acidente, ocasionando a morte de todos que estavam naquele carro. E com isso, tiramos a conclusão que os espíritos estão sempre nos influenciando, independente da situação e do local. O outro vício que vem ocupando espaço entre os jovens são as substâncias ilícitas, que estão cada vez mais presentes no dia a dia de muitos jovens. Infelizmente, isso é uma realidade que, se não for tomada de uma forma de intervenção, apenas vai piorar. Segundo o IBGE, cerca de 13% dos estudantes haviam experimentado algum tipo de droga ilícita, como maconha, crack e êxtase. Entre os estudantes da escola pública, 13,3%. Isso mostra que ainda nas escolas já existem garotos e garotas de menor que usam algum tipo de droga, tanto lícita como ilícita. Essa situação é de enorme tristeza, pois é o futuro de muitos que está sendo jogado fora. E o motivo de entrar nessa situação, muitas vezes, é por influência dos amigos, ou de pessoas estranhas na rua. Isso varia muito, de pessoa para pessoa. Agora, falando de um grupo que nos ajuda a compreender dessas nossas dores e repará-las, eu participo de um grupo desses, e é a Mocidade, um local onde diversos jovens compartilham suas dores e se juntam para compreender e se melhorar. E com isso, aprender com os ensinamentos que Jesus nos deixou. Na palestra feita por Rossano Klinger, é contado
jovens que estavam presentes na evangelização nunca experimentaram nenhuma gota sequer de álcool. E isso nos mostra a importância desses encontros de jovens e crianças no combate contra vícios. A vida não é apenas uma brincadeira, não é apenas curtição. A vida é um meio de aprendizado para nos melhorarmos. E é por esse motivo que devemos dar uma atenção muito grande para essas pessoas que caem no mundo dos vícios, pois é um mundo sofrido e muito sombrio. Diversos jovens e até adultos criam campanhas que ajudam na recuperação de viciados, os ajudando a criar uma vida longa e melhor, longe de qualquer tipo de droga. E isso é ser um jovem espírita, ajudar os outros, pensar nas pessoas à sua volta, é compreender e evoluir. Jesus nos ensinou a amar o próximo como a ti mesmo. E ser um jovem espírita é justamente isso, seguir os ensinamentos que Jesus nos deixou. Bom, agora eu vou passar a palavra para o meu colega Nicolas. Boa noite. Me chamo Nicolas, sou atualmente coordenador da Mocidade Semente Chico e estou aqui para também contribuir um pouco com essa palestra que tem o tema Como é ser um jovem espírita. E para responder essa pergunta, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Nós espíritas temos algumas datas comemorativas, por exemplo, a primeira divulgação do Livro dos Espíritos em 1857, aniversário de Allan Kardec em 3 de outubro, que até a Mocidade fez uma homenagem. E hoje eu trouxe uma data que é do Espiritismo Nacional, especificamente em 5 de outubro de 1949. Foi um marco realizado pelo movimento espírita com a assinatura do Pacto Áureo, que teve o objetivo de unificar e unir os espíritas em um só ensinamento, e com vários outros objetivos, incluindo um deles a divulgação do Evangelho. Nesse pacto também ficou estabelecido pela FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, o CFN, que é o Conselho Federativo Nacional, que começaram a criar suas áreas e seus locais de atuação. E é aí que viemos na pergunta, que vamos voltar à pergunta. Em 13 de novembro desse mesmo ano, foi o marco inicial da unificação das mocidades e juventudes espíritas do Brasil. Em décadas seguintes, esse dia foi reconhecido como Dia do Jovem Espírita e até meados de 1960 foi dado como Dia Internacional da Juventude Espírita. Certo, já compreendemos um pouco sobre a história. Mas por que a Mocidade escolheu trazer esse tema, que é como ser um jovem espírita? Porém, para seguir uma leve adaptação, assim como Allan Kardec fez, agora a pergunta é: o que é ser um jovem espírita? Lembrando naquela famosa pergunta do Livro dos Espíritos, que nós espíritas sempre temos como decorado, que é a primeira: o que é Deus? E eu imagino que a gente começa por aqui. Ser um jovem espírita é crer em Deus, crer que Deus existe. Mas não só crer de acreditar, é saber que Deus existe. Porque um dos nossos privilégios e uma das nossas responsabilidades também é ter essa fé raciocinada. Sim, acreditamos que Deus existe, mas nós sabemos que Deus existe por conta da fé raciocinada que nos trouxe a partir de Allan Kardec nos seus 5 livros do Pentateuco. E essa fé é uma justiça divina. Saber que Deus é infinitamente justo e bom. E para isso nos deu o privilégio de estarmos aqui, nessa reencarnação como espíritas. Já entrando nesse assunto, ser um jovem espírita é compreender a necessidade da reencarnação. Também, um dos princípios do Espiritismo, a reencarnação vem nos tranquilizar, como um consolador
ou, em alguns casos, como juiz. A reencarnação nos evidencia os porquês da vida. Por que estou nesse contexto? Por que estou passando por isso? Por que isso? Por que aquilo? A reencarnação é também uma das misericórdias de Deus, que nos vê perfeitamente aptos para melhorarmos e evoluirmos intelectualmente e moralmente. Por isso, temos essas oportunidades de ir e vir, reencarnação após reencarnação. Atualmente, sim, estamos passando por alguns processos de expiação, de provação, mas essa tranquilidade que me rege por conhecer a reencarnação é saber que, em algum momento, se eu falhar ou se eu acertar, eu estarei aprendendo com isso. Ou seja, nas duas possibilidades a gente aprende. E é realmente isso que conta quando vamos falar da imortalidade da alma. Ser um jovem espírita é trocar aquela frase mundana, que eu já ouvi muitas vezes: vou viver o hoje como se não fosse morrer. Eu troco essa frase como vou viver o hoje como se nunca fosse morrer. Isso sim é imortalidade da alma. Quando compreendo que as minhas ações são de quem eu fui em outras existências, mas elas podem ser de quem eu quero ser deste momento para frente. Ser jovem espírita é compreender que o amor é o motivo que nos move através dos aprendizados que acabamos de falar e que vamos nos transformando de pouquinho a pouquinho. Como meu avô falava, de grão em grão a galinha enche o papo. Ser jovem espírita é compreender sobre a pluralidade das existências. Compreender que eu não sou o Nicolas, eu estou como Nicolas. Que eu sou um espírito imortal. Saber que eu estou aqui para aprender com cada um aqui de vocês. E que a cada momento de conversa estamos mergulhados inteiramente no Espiritismo. Assim como sempre falamos que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião, todos nós jovens, crianças e adultos estamos mergulhados, assim como peixes no mar. Por exemplo, nesse momento, estamos regidos sobre uma das leis morais, a lei de sociedade. O convívio social aqui, entre nós, as crianças da evangelização, entre os jovens da mocidade, cabe a cada um de nós trazermos ensinamentos de Jesus para que essa sociedade seja mais harmônica. Essa é a responsabilidade de cada um de nós. E para isso que estamos todos aqui inseridos nesse contexto. Para finalizar, ser jovem espírita é seguir a Jesus, nosso modelo e guia. Nosso modelo, pois nos espelhamos nele em situações cruciais. No meu caso, sempre me pergunto: oh Senhor, o que Jesus faria? O que Jesus faria? E guia, porque Ele é o caminho que devemos seguir. E confiamos que Ele sempre está nesse momento e Ele sempre está aqui do nosso lado, nos guiando a cada desafio que temos que passar. Compreender que a caridade é ser indulgente, ser benevolente, é perdoar, é acolher os corações aflitos. Até porque essa é a nossa missão. Nossa missão é levar o amor a cada coração que esteja angustiado. A nossa missão como espírita é ser o Evangelho. Eu poderia sim vir aqui falar sobre mais bases doutrinárias, que se a gente for falar sobre todos, tem anos para falar. Mas eu quero falar aqui sobre ser o Evangelho, ser a caridade, ser o amor, é ser a benevolência.
E mesmo que não consigamos ainda ser totalmente benevolentes, totalmente indulgentes, perdoar a todos, erramos sim, e em determinados momentos. Porém, só que esse ser é também compreender que essa atitude que eu tomei nesse momento não foi a melhor. É praticar uma das leis morais, a da destruição. Que ela parece a primeiro momento ser ruim, assim, destruição, não, né? Mas nada mais é do que uma transformação. É deixar a lagarta para se tornar a borboleta. É deixar aquele homem velho que há em nós para ser um novo homem. É se transformar em ser o Evangelho e se tornar uma linda borboleta e um ser novo, se transformando no homem de bem. E voltando ao Pacto Áureo de 1949, tendo o objetivo a divulgação do Espiritismo. Mas a real divulgação do Espiritismo somos nós, espíritas, nos tornando homens de bem. Muito obrigado. Muito obrigada, Nicolas, o Rafael. E o Rafael, eu confundo Rafael e Mateus. Estamos aqui para evoluirmos e, de fato, nos tornarmos homens de bem. É isso mesmo. Parabéns para vocês que estão firmes na mocidade, estão tendo a oportunidade de acessar, o Evangelho de Jesus, estão tendo a oportunidade de exemplificar esse Evangelho na vida de vocês, que estão tendo a oportunidade de praticar a caridade aqui neste centro espírita, aqui no nosso CETEM. Continue assim, firmes nos propósitos de vocês, tá bom? Nós vamos passar agora ao momento dos passos coletivos, aquele salão, quero convidar os colegas, os irmãos médios, presentes, para se colocar aqui de frente, para que possamos realizar juntos esse passo. Convido a todos os irmãos para que nesse momento nós possamos fechar os nossos olhos materiais, abrir os nossos olhos espirituais, visualizar a figura do nosso Mestre Jesus, rodeado pela espiritualidade amiga, pela Mãe Santíssima, dirigindo para nós feixes de luz, saindo das mãos, do coração, se dirigindo até nós, penetrando no centro da nossa cabeça, onde está o nosso chakra coronário, e espalhando por todo o nosso ser, por todo o nosso corpo físico, perispiritual e espiritual, trazendo a harmonia, a paz, a calmaria em nossos corações. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado,
compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Muito obrigada, Jesus. Convido aqueles que estiverem dispostos a direcionar as mãos para as águas da casa, que possamos também mentalizar as águas lá da nossa casa, do nosso ambiente de trabalho, as águas dos hospitais, onde tem tantos irmãos, doentinhos, necessitados deste remédio, as águas lá daquela casa onde você sabe que tem alguém em sofrimento, sofrimento do corpo, sofrimento da alma. Pedimos a Jesus que na sua infinita bondade e misericórdia permita aos médicos e enfermeiros do plano maior colocar nestas águas o remedinho necessário para o alívio das dores, também para a cura das doenças, conforme o merecimento de cada um de nós. Que assim seja. E assim nós encerramos a reunião do salão, desejando a todos um excelente final de semana, que possamos ser luz, possamos ser paz por onde passarmos, que Jesus esteja sempre presente em nossos pensamentos, em nossos sentimentos e nas nossas ações. Deixamos abertas as camas de passos para aqueles que sentirem necessidade. Amanhã nós temos sopa, a partir das 6 da manhã, e temos também amanhã com Jesus. Se sintam à vontade, quem quiser vir nos ajudar.